Vamos lá, meus amores. Hoje vamos falar sobre um temazinho, certo? Que é sobre os registros de enfermagem, certo? Hoje nossa aula vai ser sobre registros de enfermagem. Professora, que registros são esses? Vamos lá. Quando vocês estiverem no local de trabalho de vocês, vocês vão ver que vai ter o prontuário do paciente. O prontuário do paciente, gente, é onde vai ter todas as informações desse paciente. Mas, professora, quem é que faz essas informações? É toda a equipe de saúde. Ou seja, é o técnico, é o enfermeiro, é o médico, é o nutricionista, é o fisioterapeuta. Toda a equipe de saúde vai ter acesso ao prontuário do paciente, certo? Então, hoje nós vamos voltar aos registros que nós da enfermagem vamos fazer naquele prontuáriozinho do paciente, certo? E aí, gente, eu trouxe esse material que inclusive é do Corém, tá certo? Então, tudo que vai estar falando aqui é realmente o que a gente vai utilizar na nossa prática. Professora, referente aos termos técnicos, vocês vão ver que aqui tem alguns termos técnicos. Professora, referente às siglas, né, que são utilizadas, que eu vi que vocês estavam com muitas dúvidas. Também vocês vão ver que aqui tem algumas, certo? Professora, mas eu queria, assim, uma lista de todas as siglas que existem na enfermagem. Eu posso mandar para vocês, gente, um material que eu encontrei em PDF, que tem as siglas mais utilizadas no prontuário de enfermagem, tá certo? No registro de enfermagem no prontuário do paciente, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês esse PDF que tem essas siglas, certo? Para que vocês já possam ir se familiarizando. E essas siglas, gente, são siglas que realmente todos da equipe de enfermagem conhecem, certo? Porque eu vou mostrar depois para vocês exemplos de ambiguidade. Ou seja, que uma sigla, ela pode ter dupla, certo? Então, vocês vão ver que muitas vezes é melhor a gente realmente colocar aquela palavra por completo do que a gente utilizar algumas siglas, certo? Então, vamos fazer assim, meus amores. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, coloquem no chat, que eu vou dar um tempinho no final e vou responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Para que a gente possa entender realmente sobre os registros de enfermagem, nós precisamos entender sobre o que é uma comunicação, tá? E principalmente porque no registro de enfermagem, nós não vamos fazer uma comunicação boca a boca. A comunicação que a gente vai fazer é uma comunicação escrita, tá? É por isso que o Zeca, gente, ele pega muito no pé de vocês sobre a escrita, a forma correta que você está escrevendo no português. Por quê? Porque esse prontuário de enfermagem, quem vai escrever é você. Então, imagine aí, se você vai lá registrar algo que aconteceu ali no seu plantão, e aí você registra simplesmente de forma totalmente incorreta, errada. Isso é feio, gente. As pessoas vão zombar de vocês, tá certo? Então, vamos ter cuidado na hora de escrever, de realmente ter uma letra, digamos assim, entendida. Não precisa nem ser uma letra bonita, tá, gente? Porque letra bonita é difícil você escrever, tá? É difícil você ter uma letra bonita. Mas que seja uma letra que todos dê para entender. Ai, professora, mas a minha letra é muito feia, é um rabisco. Tá, mas vamos fazer um esforço e vamos tentar fazer uma caligrafia, né? Comprar aqueles caderninhos de caligrafia. Gente, isso não é feio, tá? Você vamos supor, com 30 anos, fazendo caligrafia, não é feio. Sabe o que é feio? Vou falar para vocês. Feio é você chegar num plantão e todo mundo rir da tua cara, porque tu tem a letra feia. Isso que é feio, tá certo? Então, o que é que acontece? Vamos ter uma letra entendível, que qualquer pessoa veja e consiga entender, certo? Não precisa ter essa letra, ai, que coisa linda a letra dessa pessoa. Não, tá? Basta a pessoa entender, já tá maravilhoso, certo? Então, por isso, o que é que acontece? O que é que o Corém sempre fala, gente? Que a comunicação escrita, ela deve ser entendida por quem a recebe.
sem a ajuda de quem a emite. Vamos lá. Se você escreveu lá, vamos supor, paciente, aí você colocou a data de hoje, né? Porque antes da gente iniciar qualquer tipo de intervenção ali do paciente, a gente precisa colocar a data e hora, certo? Não adianta você colocar nada sobre o paciente se você não colocou nem data e nem hora. Então, assim que a gente começar a falar sobre o prontuário do paciente, a fazer qualquer tipo de anotação de enfermagem, a gente coloca data e hora, certo? E aí, vamos supor que eu coloquei lá tudo sobre o paciente, e aí veio a minha colega, né, do próximo plantão, e eu fui embora e a colega simplesmente me ligou para perguntar o que é que estava escrito no prontuário do paciente. Por quê? Porque ela não tinha entendido. Ou seja, a comunicação ela não foi eficaz. Aquela pessoa ela não conseguiu entender sem a sua ajuda, certo? Então tem que ter muito cuidado, gente, quando a gente vai utilizar siglas, tá? Professor, os termos técnicos, a gente pode utilizar? Pode, tá? Termo técnico pode utilizar, por quê? Porque vocês da enfermagem devem conhecer os termos técnicos, tá certo? Todos da enfermagem devem ter um entendimento sobre termos técnicos, tá? E aí, se a pessoa não entendeu, é porque realmente ela não sabe, ela não estudou. Mas que você está fazendo o correto de colocar termo técnico, pode colocar, tá certo? Vamos lá. Então, para isso, gente, essa comunicação ela deve ser clara, concisa, compreensível e expressa de maneira inteligível, tá? Uma maneira que realmente todos possam entender, tá? E na comunicação eficaz, gente, o que é que acontece? A gente torna o pensamento comum, a gente produz uma resposta e a gente persuadir. Como assim, professora? Vamos lá. A partir do momento que você gera uma comunicação, né, que você está lá nas anotações de enfermagem e fala sobre o seu paciente de forma que todos conseguem entender, aquele pensamento ali, ele se torna comum a todos, tá certo? Porque as pessoas vão ter o mesmo objetivo de realmente curar aquele paciente, de dar um bem-estar melhor para aquele paciente. Então, esse pensamento, ele se torna em comum, certo? E aí, meus amores, para que a gente possa entender um pouco mais sobre processo de comunicação, nós precisamos entender sobre os elementos essenciais, tá? Então, no caso do nosso elemento, a gente vai ter a fonte de informação ou o emissor, tá? Vamos relembrar aí um pouquinho de português, né? Tempo do nosso ensino médio, né? Tem gente que saiu do ensino médio faz pouco tempo, mas tem gente que já saiu do ensino médio faz muito tempo, né, gente? Então, vamos relembrar aí sobre esse processo de comunicação. Porque não adianta a gente realmente saber o que é comunicação se não entende alguns desses elementos essenciais, tá? Então, para a gente ter uma comunicação, nós precisamos de um emissor ou uma fonte de informação. Professora, quem é o emissor? O emissor, gente, vai ser a pessoa que está emitindo uma ideia, certo? Essa pessoa ela vai estar emitindo uma ideia, ou um pensamento, ou uma informação. No caso aqui da nossa aula, né? Nós estamos tendo aula. Quem é o emissor? Vocês podem me responder? Quem é o emissor? Vão colocando aí no chat, que eu vou ver quem está participando, viu? Quem vocês acham que é o emissor da nossa conversa aqui que nós temos tendo, da nossa aula? A senhora, professora. Pronto, obrigada, show. Responda aí no chat também, tá? Vamos lá, gente. Então, nós temos o emissor que vai ser eu. Por quê? Porque sou eu que estou transmitindo uma informação para vocês, não é verdade? Além de ter um emissor, eu preciso de quê? De um receptor. No caso, quem é o receptor? Me respondam aí no chat. Quem é o receptor? O receptor vai ser a pessoa que está recebendo a informação. Ou seja, vocês, alunos, tá certo? Então, no caso, eu vou ser a emissora e vocês vão ser
o receptor, tá bom? Professora, mas por que eu preciso saber disso? Porque, vamos supor, no seu local de trabalho da enfermagem, sempre vai haver um emissor e um receptor. Nós, da enfermagem, sempre vamos passar informação para o paciente, né? Vamos supor, sobre uma dieta, sobre os cuidados que esse paciente deve ter. Ou seja, vocês serão emissores. E aquele paciente, ele vai ser o receptor, tá certo? Além disso, meus amores, nós precisamos ter uma mensagem. Professora, qual é a mensagem? A mensagem, gente, vai ser o conteúdo da informação. No nosso caso, gente, tem alguém com o áudiozinho ligado. Desliguem o áudio de vocês, por favor, tá? Olhem se não é o de vocês que tá ligado. Pronto, vamos lá. E aí, gente, no caso da mensagem, vai ser o conteúdo da informação. Como assim, professora? Vamos lá. Qual é a mensagem que eu estou passando aqui para vocês? Qual é o conteúdo que eu estou passando para vocês? Registros de enfermagem, certo? O conteúdo que eu estou passando para vocês é registros de enfermagem. Então, vocês estão vendo que precisa de um emissor, precisa de um receptor e precisa de uma mensagem, tá? Esses são os 3 principais elementos. Porém, nós vamos ter outros elementos também que faz parte do processo de comunicação, como, por exemplo, a decodificação da mensagem. Professora, como assim? Não estou entendendo. O que é decodificação da mensagem? É a forma que eu estou passando para você. No caso dessa forma, gente, a nossa online, através do computador, através do celular, tá certo? Então, essa vai ser a minha decodificação da mensagem, tá? E, por último, meus amores, nós temos o feedback. Gente, esse feedback, ele é essencial no processo de comunicação. Por quê, professora? Vamos lá. Se você emite algo para o paciente, né? Vamos supor que você prestou ali uma informação para ele. Se você não tiver um feedback dessa informação, como é que você vai saber se o paciente entendeu ou não? Sempre quando é no finalzinho da aula, eu paro um tempo, né? Eu deixo um tempinho para realmente ler todas as perguntas de vocês, ver tudo que vocês estão falando. Isso é uma forma de feedback, certo? É realmente que eu possa entender se vocês estão ou não entendendo o que eu estou falando. É como se fosse uma espécie de retorno, certo? Então, sempre, gente, sempre façam um feedback com o paciente de vocês. Mas, professora, como é que eu faço esse feedback? Por exemplo, você prestou uma informação para esse paciente referente à alimentação, certo? E aí você diz que a alimentação dele tem que ser pobre em sódio, né? Só um exemplo aqui, tá, gente? Se for um paciente hipertenso. E aí você vai dizer, olha, sua alimentação tem que ser pobre em sódio, você precisa fazer atividade física, né? Só que você não vai falar pobre em sódio, não, tá? Você vai falar com pouco sal, certo? E aí, quando termina, você diz assim, ó, o que foi que você entendeu? Me diga aí tudo que eu falei, tá? Porque se você só falar assim, ó, se você simplesmente falar dessa forma, entendeu? Ele vai balançar a cabeça e dizer que sim. Tá certo? A maioria dos pacientes, gente, faz isso. Eles balançam a cabeça e diz que sim. E aí, quando chega em casa, não lembra mais de nada, tá? Então, feedback não é simplesmente você perguntar se entendeu ou não. O feedback é você pedir para que aquela pessoa repita o que você falou. E aí, sim, você vai ter uma comunicação eficaz. Se essa pessoa repetir tudo que você falou, é porque ela realmente entendeu. A sua comunicação, ela foi eficaz. Porém, gente, o que é que acontece? Quando você pede o feedback, quando você pede para que as pessoas repitam, ela, vixe, esqueci, ó, tem como tu falar aí de novo? A maioria faz isso, gente. Eles simplesmente fingem que estão escutando, mas acham uma besteira. Então, muitas vezes nem sabe o que foi que você falou, tá certo? Então, por isso que é importante esse feedback aí nesse processo de comunicação, ok? Show, vamos lá.
E aí, meus amores, nós temos a questão do prontuário do paciente, certo? Como eu falei para vocês, o prontuário do paciente vai ser um mecanismo de troca de informações. É nesse prontuário, gente, que vai conter todas as informações do paciente. Professor, informações tipo o quê? Tipo como ele entrou, qual é o diagnóstico dele, todas as informações desse paciente referente a nome completo, nome da mãe, tudo, tá, gente? Todas as informações do paciente vai conter no prontuário, certo? E aí, como eu falei para vocês, esse prontuário, quem vai realmente prestar as informações são os membros da equipe. Lembrando que os membros da equipe vão ser profissionais de saúde. Então, nem sempre no prontuário você vai encontrar somente enfermagem, tá? No prontuário você vai encontrar prescrição médica, você vai encontrar anotações de enfermagem, evolução de enfermagem, você vai encontrar um acompanhamento com o nutricionista, o exame realizado por esse paciente, tá certo? Então, vocês vão ver que muitas vezes esse prontuário ele fica em uma pasta, tá, gente? É uma pasta bem grande do paciente que vai ter todas as informações desse paciente, tá certo? Show! E aí, gente, esse prontuário, ele é um documento, tá? Vocês já viram uma pessoa escrever um documento de lápis? Vocês já viram uma pessoa utilizar corretivo em um documento? Não, tá? Então, por isso, meus amores, que quando vocês forem escrever qualquer tipo de informação do paciente no prontuário dele, não escrevam de lápis e não rasurem. Professora, mas se eu errar? Vou já mostrar para vocês o que é que vocês vão ter que fazer quando errar algo no prontuário do paciente, certo? Porque eu pego o prontuário, gente, que eu vou já mostrar exemplo para vocês, que é um rabisco, minha gente, que as pessoas erram e colocam outro nome por cima, e aí você fica, meu Deus, que nome é esse? Né? Isso acontece? Acontece. Professora. Vocês vão ver que muitos profissionais fazem isso. Oi, Raquel. É a Andressa. Ah, oi, Andressa. É porque vocês têm a voz muito parecida. Sempre é bom também estar com a caneta e um papelzinho no bolso, né? Para estar anotando e passar limpo pro prontuário. Isso, exatamente. Pronto, a Andressa falou, tá, gente? Antes de você passar para o prontuário do paciente, é bom que você faça um rascunho, né? Que você tenha ali um papel, uma caneta, para primeiramente você colocar esse rascunho e depois passar para o prontuário do paciente, tá certo? Então, você anota tudo em um rascunho e depois passa, tá? Arrasou, Andressa, muito bem, tá? Vamos lá, gente. Então, assim, vai ser um prontuário, vai ser um documento, tá? Então, você precisa ter todo o cuidado do mundo, certo? Vamos lá. E aí, gente, o prontuário do paciente, ele deve ser bem preenchido e detalhado. Ele deve afastar alegações de imperícia, imprudência ou negligência, certo? Professora, mas o que é isso? Imprudência, imperícia, nunca ouvi falar. Será que alguém lembra o que é? Imperícia, imprudência, negligência? Já ouviram falar? Me digam aí no chat que eu vou já olhar, viu? Sabem diferenciar as três? Pois vamos diferenciar agora, tá? Isso aqui, gente, é batata cair em concurso, certo? Quem quer passar no concurso tem que saber diferenciar imperícia, imprudência e negligência, porque é batata cair, tá, gente? Isso aqui eu tô falando porque eu já vi várias provas de concurso, já fiz provas de concurso e é batata cair, tá certo? Então, vamos ver aí, já anota, já faz uma anotaçãozinha no seu caderno, tá? E saiba diferenciar essas três, certo? Então, vou começar primeiramente com imperícia, tá, gente? Só relembrando, nós temos o Código de Ética da Enfermagem, tá? Nesse Código de Ética, vocês vão ver que tem essas três palavrinhas, porque é onde nós, profissionais, temos que correr de imperícia, imprudência e negligência. Porque o paciente, ele pode te processar
por algo que você fez, tá? Por uma imperícia, por uma imprudência, por uma negligência, tá certo? Então, primeiramente, eu vou começar falando sobre imperícia, tá? A imperícia, meus amores, é a falta de experiência ou conhecimento prático, certo? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando você tem ali um procedimento para fazer e você nunca realizou esse procedimento, você não sabe nem como é que se faz, você vai fazer? Não. Por quê? Porque senão você vai estar tendo uma imperícia, certo? Isso eu tô falando já quando você é formado, tá? Não estou falando quando você é estudante, porque quando você é estudante, a professora, a preceptora, ela tá ali do seu lado. Então, você nunca fez, muitas vezes você não conhece, mas tem uma professora ali do seu lado, não é verdade? Isso eu tô falando já de quando vocês serão profissionais, quando vocês já tiverem formado com a carteirinhazinha do Corém, tá certo? E aí, se você fazer qualquer tipo de procedimento que você não tem um conhecimento prático, você vai estar provocando uma imperícia, tá certo? Estão anotando? Vou repetir. Imperícia, falta de experiência ou conhecimento prático, certo? Anotem, gente, isso aqui cai em concurso, viu? Vou logo dizendo para vocês. Vamos lá. Nós temos também a imprudência, tá, gente? Quem é que sabe o que é imprudência? Na imprudência, meus amores, é fazer o que não devia, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que sonda é exclusivo do enfermeiro e do médico. Técnico de enfermagem não sabe realizar uma passagem de sonda, não pode realizar. Muitas vezes a gente até sabe, a gente conhece o procedimento, mas nós não podemos passar. Por quê? Porque já sai da nossa alçada de técnico de enfermagem. E aí já entra o quê? Privativo do enfermeiro e do médico. Só que acontece, gente, que as pessoas, mesmo sabendo que não pode, elas ainda realizam essa passagem de sonda. Se alguém te processar, você vai ser processado por uma imprudência, porque você está fazendo o que não devia. Tá certo? Tá dando para entender? Do mesmo jeito, gente, a questão do auxiliar de enfermagem. A questão da punção venosa. Punção venosa, auxiliar de enfermagem, hoje em dia não pode mais realizar punção venosa. Então, no caso técnico, ele pode sim realizar. Inclusive, ele é o principal, digamos que o principal realmente personagem que vai realizar aí essa punção venosa. Porém, gente, o auxiliar, ele não pode mais realizar punção venosa. Então, esse profissional, né, que é auxiliar, se ele realizar uma punção venosa, ele vai estar promovendo uma imprudência, tá certo? Vocês estão vendo aí, gente, a diferença? Ou seja, a imprudência é quando você vai fazer algo que não devia, certo? E por último, meus amores, nós temos a negligência. Professor, o que é a negligência? É deixar de fazer o que devia. Vamos lá. A gente tem que dar a medicação do paciente no horário tal. Se você sabe que tem que dar e você não deu, você está cometendo uma negligência. Ou seja, você está deixando de fazer algo que devia, tá bom? Deu para entender, gente, as três: imperícia, imprudência e negligência? Olha que se cair na prova, viu, eu digo é nada. Eu digo é nada. Sim, vamos lá. Vamos lá, minha gente. E aí nós temos os registros de enfermagem, tá? Então, já vamos pular aí para outro assunto. Espero que vocês tenham entendido aí sobre imperícia, imprudência e negligência. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no chat, que depois eu vou estar respondendo vocês, certo? E agora nós vamos entender sobre os registros de enfermagem, tá, gente? O registro, ele vai ser efetuado pela equipe de enfermagem, tá? E a maior finalidade dele, gente, é fornecer informações sobre a assistência prestada. Então, tudo que eu prestar de assistência
para o meu paciente, eu vou ter que fazer um registro, tá certo? Eu sempre falo para vocês, gente, e continuo a repetir. Você pode fazer o trabalho, a coisa mais linda para o seu paciente. Realmente você dá banho nele, você deixa ele todo limpinho, você dá a medicação nos horários certos, você faz tudo por esse paciente. Faz os curativos, enfim, faz tudo o que tem que fazer. Porém, você não anota. O que é que adianta? Você vai estar com a sua consciência limpa, ótimo, maravilhoso. Mas o que é que adianta? Você fazer tudo e você não registrar. Para a equipe de enfermagem, você não fez nada. O que é que eu pego? Às vezes, gente, eu vejo muito na prática. Eu pego o prontuário do paciente e vou ler anotações de enfermagem. Aí, quando eu olho, tem assim, ó, segue aos cuidados de enfermagem. A única coisa que tem escrito nas anotações. Sim, segue aos cuidados, mas que cuidado? O que foi que você fez, minha filha, ou meu filho? Né? Então fica a dúvida aí, né, minha gente? Será que essa pessoa realmente está fazendo o que ela deveria fazer? Será que ela está realmente prestando essa assistência? Né? Então vamos ter cuidado aí, gente. Tudo que você fizer, registra no prontuário do paciente, tá certo? E aí, quando a gente registra, o que é que acontece? A gente vai assegurar a comunicação entre os membros da equipe, porque vocês vão ver, gente, que muitas vezes o médico, ele pega o prontuário do paciente e vai ler os registros de enfermagem. Por quê? Porque nós da enfermagem aqui ficamos 24 horas com o paciente. Nós ficamos 24 horas prestando assistência para aquele paciente. Então, o médico, ele corre nos registros de enfermagem para ver como é que está aquele paciente, se ele está evoluindo, se ele está tendo uma piora, tá certo? Então, vocês vão ver muito os médicos pegando os registros de enfermagem. Aí, imagina aí, tu não escreveu nada do teu registro, tu pegou o teu registro e fez lá, segue aos cuidados de enfermagem. Mas e aí? Cadê as informações sobre esse paciente? Né? Então, realmente, gente, vamos ter cuidado aí, vamos assegurar essa comunicação para que esse paciente, gente, ele possa ter uma continuidade nos cuidados, né? Então, assim, realmente é de extrema importância esse registro de enfermagem, tá? Vamos lá. E aí, gente, esses registros, eles são essenciais para o processo do cuidar, além de possibilitar uma comunicação segura entre os profissionais de enfermagem e a equipe de saúde. Vamos lá. E aí, gente, vocês sabem que muitas vezes a gente chega no hospital e os alunos, né, vocês, no caso, estudantes de enfermagem, vão pegar o quê? Os registros de enfermagem, né, para dar uma olhadinha nas anotações, para ver como é que o paciente está, e aí a gente pega logo. Ou seja, esse registro, ele serve como ensino, né? Ele serve como uma pesquisa, ele serve como esclarecimento de processos éticos judiciais. Professor, esclarecimento ético? Sim, tá, gente? Esclarecimento ético também. Tudo que envolve judicialmente, você tem lá o seu registro de enfermagem para provar o que você fez, tá? Então, vocês vão ver que, às vezes, tem familiares chatos, tá, gente? Familiares que realmente pegam ali no pé do técnico de enfermagem. E, às vezes, esse familiar deixa o paciente ali sozinho. E aí, quando volta, o que é que acontece? Às vezes, esse familiar diz assim, olha, ela não me deu a medicação não, viu? Sendo que você fez e o paciente recusou. E aí ela diz logo, né? A família diz logo. Pois então eu vou tacar um processo jurídico em você, para você pagar aí milhões para mim, né? Às vezes a família faz isso, tá, gente? Porém, quando você tem o seu registro de enfermagem, quando você pegou o prontuário do paciente, fez as anotações, e aí você foi lá, ofereceu a medicação para o paciente e o paciente recusou, o que é que você faz? Vai lá nas anotações e coloca hora, data e vai lá. Paciente recusou tal medicação. Pronto. Isso já te dá o teu respaldo. Precisa mais de nada. Tá, gente? De nada.
Eu lembro que eu falei para vocês que o prontuário do paciente é um documento. Então, você tem o seu processo ético, tá? Você tem a sua ética. Então, automaticamente, quando você pega o prontuário do paciente e você coloca a data e a hora e coloca todos os cuidados que foi prestados, não tem nenhuma família que te faça pagar nenhum tipo de indenização por causa disso, certo? Então, por isso que eu tô falando, anota tudo, tá? Assim que esse paciente recusou, tu já pega lá no prontuário e já vai anotar, tá certo, gente? Porque isso aí cabe indenização por profissional da saúde, certo? Então, vamos ter aí todo cuidado, principalmente quando tem algumas famílias que são bastante chatas, tá, gente? A gente sabe que muitas vezes a família ajuda bastante nesse processo de cuidado do paciente, mas tem muita família que atrapalha, tá certo? Então, a gente sempre tem que ficar ali de olho, realmente prestando atenção em tudo, certo? Vamos lá, meus amores. E nós temos aí também as anotações de enfermagem, tá? Como eu falei para vocês, as anotações de enfermagem vai ser feita pelo técnico de enfermagem ou pelo auxiliar de enfermagem, né? Que a gente sabe que hoje o Corém, ele está realmente em cima dessas pessoas que só têm o auxiliar e estão pedindo para fazer o técnico, né? No caso, essa profissão de auxiliar, eles já estão banindo, né? E aí estão pedindo uma complementação maior, que no caso é o técnico de enfermagem, certo? E aí, no caso dessas anotações, quem faz é o técnico e o auxiliar, certo? Essas anotações, gente, como eu falei para vocês, vai ser um documento de defesa do profissional, certo? Então, a gente precisa ter toda a cautela do mundo quando for escrever, né? Tem que ter segurança. E especificamente, gente, nós vamos ser valorizados, certo? A partir do momento que você escreve todos os cuidados prestados àquele paciente, você vai ser valorizado, certo? Vamos disso, meus amores, nós temos aí os aspectos éticos e legais, tá? Então, vocês vão ver que na nossa profissão, nós tanto temos os deveres, como nós também temos obrigações, certo? E aí eu coloquei para vocês, referente a alguns artigos, tá, gente? Como eu falei para vocês, eu peguei esse material aqui do Corém, tá? Então, tudo que tá falando aqui vai ser relacionado à defesa de vocês, certo? Que fala assim, gente, ó. São invioláveis a intimidade, a vida privada e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação, tá, gente? Isso aqui é o artigo 5º da Constituição Federal. Professor, o que é isso? Me explica. Vamos lá. Quando você está ali no seu ambiente de trabalho, e aí muitas vezes acontecem das pessoas estarem comentando sobre um determinado paciente, né? Vamos supor, o paciente conta algo bem íntimo, né? Que acontece muito, principalmente idosos, né, gente? Idosos adoram falar sobre a vida deles, né? Ai, meu filho é isso, é aquilo, é blá, blá, blá. Enfim, conta sobre a vida privada, né? Na verdade, quem nunca teve um paciente aí, ou então uma pessoa que te contou toda a vida privada, né? E aí, o que é que acontece? Nós temos, gente, algo chamado de sigilo profissional, certo? Então, se aquela pessoa, ela te contou algo, tu não pode simplesmente estar espalhando para todo mundo, tá, gente? Porque coisa feia é quando a gente passa ali no corredor, né? Às vezes tem um hospital e aí tem um corredor. E aí você vê só aqueles profissionais fofocando de um determinado paciente, né? E aí aquela pessoa que está passando ali, meus amores, ela simplesmente vai escutar. Isso, gente, não envolve mais ética, né? Isso já é um dano moral que você está fazendo com o paciente. Que, inclusive, o paciente ele tem todo o direito de indenização. Então, ele pode te processar e ele vai ganhar a causa, tá certo? Então, vamos ter cuidados aí referente a realmente estar espalhando sobre a vida íntima desse paciente, tá, gente? Não é porque você conhece ele que você pode simplesmente sair espalhando para todo mundo. Nós temos algo chamado de ética, tá? Ética do profissional de enfermagem, tá? Vamos lá.
Nós temos aí, meus amores, também no artigo 186 e 187 do Código Civil Brasileiro que fala: aquele que, por ato ilícito, causar danos a outro, fica obrigado a reparar, tá? Então, vamos supor que você causou algum dano para o paciente, né? Por mais que seja um dano pequeno, gente, você, como profissional, tem que dar todo o suporte para esse paciente, tá certo? No artigo 20, gente, do parágrafo 1º do Código Penal, fala que o erro sobre elementos do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Vocês estão no trabalho e aí uma amiga de vocês observaram uma colega, né, ou colega, fez algo de errado, certo? Algo que muitas vezes pode intervir na saúde do seu paciente. E aí, o que é que você faz? Né? Muitas vezes a pessoa fica com medo e simplesmente abafa o caso, né? E aí se sai aos poucos e não vai ali falar para a gerência de enfermagem, né? Não vai realmente relatar o erro que houve, certo? Porém, gente, isso é considerado um crime, tá certo? Principalmente quando envolve a saúde do seu paciente. Então, se você viu, se você observou, você é obrigado a falar, principalmente para a gerência de enfermagem. E a gerência vai ver o que é que eles vão fazer. Mas você precisa relatar à gerência de enfermagem, tá certo? Porque senão você vai fazer parte desse erro. Por mais que não tenha sido você que realizou, você observou, tá certo? Então, se você viu, você tem por obrigação de falar. Não encubram os erros dos colegas de vocês, porque quando você encobre, você acaba entrando no meio dessa briga também, tá certo? Então, você também vai ter que pagar uma indenização, certo? Principalmente quando envolve a saúde, tá, gente? E nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, gente, que fala que normas socializadas para assegurar o direito do consumidor, né, que no caso vai ser o paciente, inclusive a possibilidade de inversão a ônus da prova, né? Ou seja, esse paciente, gente, ele vai ter também os direitos, tá? Ele vai ter o direito, não é porque ele tá ali no SUS, que ele não tá pagando, que ele não tem direito, tá certo? De qualquer forma, ele é um consumidor. Por mais que seja pelo SUS, que é gratuito, ele não deixa de ser um consumidor, porque ele está pagando, só que ele está pagando através de impostos, né? Porque não ache que a saúde ela é totalmente gratuita, não, tá, gente? Nós pagamos impostos caríssimos para ter acesso a esse SUS, tá bom? Então, assim, ele não deixa de ser um consumidor, então ele vai ter também os seus direitos, certo? Ok, meus amores, vão colocando aí as dúvidas de vocês que eu vou já parar para ler, viu? Vamos lá. E aí, gente, nós profissionais da saúde, nós temos direitos e deveres, tá? Dos direitos, gente, fala no artigo 7, ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. O que é que acontece? Nós, profissionais da saúde, temos acesso a todos os pacientes e a todas as informações. Isso aí é um fato, tá, gente? Tanto é que se uma pessoa de fora, né, vamos supor, o fulano de tal, que nem conhece o paciente, quer ver o prontuário dele, pode? Não pode, tá? Mas, professora, se o paciente, ele pedir para ver o prontuário dele, ele pode? Pode, tá? Ele tem total autonomia, gente, de ter acesso ao prontuário, tá? Se ele, no mesmo momento que ele quiser ver o prontuário, inclusive se ele quiser mostrar uma pessoa da família, ele pode, tá? Ai, professora, mas e o familiar? Se ele simplesmente chegar e pedir o prontuário do paciente, ele pode? Ele só pode se o paciente autorizar. Se não haver a autorização desse paciente, ele não pode ter acesso a esse prontuário, tá bom? Então, que fique bem claro para vocês que não é simplesmente uma pessoa da família chegar, eu quero ver o prontuário do fulano de tal. Não, tá? Não é assim que funciona.
Você precisa que ele realmente aceite que você dê esse prontuário e mostrar para a família, ok? Vamos lá, gente. E aí eu coloquei para vocês referente a algumas expressões, né, que são utilizadas no prontuário de enfermagem, porém tem ambiguidade, né? Ou seja, tem um duplo sentido. E aí tem um exemplozinho para vocês, né, que inclusive nós não devemos utilizar esse termo, tá, gente? Que fala assim: paciente com suspeita de apendicite. Mas quem é que está suspeitando? É o paciente ou é o médico? Né? Então, fica uma dúvida aí enorme. Será que é o paciente que está falando que está com a suspeita de apendicite? Ou será que é o médico? Né? Então, como é que a gente coloca, professora, no prontuário desse paciente? Paciente está com manifestações ou quadro de apendicite. Essa é a forma correta que nós devemos colocar no prontuário do paciente, nas anotações de enfermagem, tá? Não podemos utilizar esse termo, paciente com suspeita de apendicite, ok? Vamos lá. Referente ao uso de siglas, tá, gente? Eu observei que muitos de vocês, né, estavam com essa dúvida. Ai, professora, qual é a sigla que eu posso usar? Qual é a que eu não posso? O que eu sempre falo, gente. Tem alguém com áudio ligado. Olha se não é o seu. Tá fazendo barulho. Gente, tem alguém com áudio ligado. Obrigada. Show, vamos lá. E aí, sobre o uso de siglas, tá? Observei que isso era a dúvida de muitos vocês, né? Muitos tinham essa dúvida referente a qual é a sigla que eu posso usar, professora? Qual é a que eu não posso? Vocês vão ver que tem muitas siglas que realmente a gente utiliza, como o SSVV, os membros superiores, os membros inferiores, né? Se é o esquerdo, se é o direito, que eu vou já mostrar para vocês. Então, algumas siglas realmente nós utilizamos muito na prática. Porém, são siglas que todos irão entender. Não é siglas que as pessoas criam por ter preguiça de escrever, tá? Inclusive, gente, tem algumas siglas que têm ambiguidade, duplo sentido. Que aí eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá? Como, por exemplo, o AVC. O AVC, gente, se você colocar essa sigla, ele tanto pode significar acidente vascular cerebral, como também ele pode ser acesso venoso central. Ou seja, é uma sigla que tem duplo sentido. E aí, muitas vezes, fica essa dúvida, né, no profissional. Vale, será que esse AVC é de acidente vascular cerebral ou será que ela está falando de um acesso? Né? Então, vamos ter muito cuidado, gente, ao utilizar siglas. Não seja preguiçoso. Escreve a palavra por completo, que não vai estar errado, tá? Se você escrever a palavra por completo, gente, todos vão entender e você não vai levar nenhuma reclamação. Só que se você utilizar siglas, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem. E aí vai ficar essa dúvida no profissional que está ali lendo a sua evolução de enfermagem, tá? Nós temos também a questão do SV, tá? Professor, mas eu vi aí que SV, a senhora colocou que é sinais vitais, e hoje a gente não utiliza mais SV, a gente utiliza SSVV para sinais vitais. Ótimo. Porém, meus amores, ainda existem pessoas, principalmente pessoas que não estão tão atualizadas desse termo, que ainda utiliza o SV, tá? E aí, o que é que acontece? O SV, ele tanto pode ser sonda vesical, como ele pode ser sinais vitais. Então, não achem que vocês nunca mais vão encontrar lá no prontuáriozinho do paciente somente SV, ou então SSVV, falando de sinais vitais, tá? Porque ainda tem pessoas que estão ultrapassadas e ainda utilizam SV para sinais vitais, tá certo? Então, como vocês podem ver, tem duplo sentido, né? Essa sonda vesical é a sonda que o paciente vai fazer xixi, tá certo? E aí ela também pode significar esse SV
sinais vitais, né? Ou seja, algo completamente diferente, certo? Olha aí, coloquei mais siglas para vocês, que é a DPP e HIV, tá? A DPP, gente, ela tanto pode significar descolamento prematuro de placenta, né? No caso das mulheres que estão gestantes, né? E nós temos também deixar próximo plantão. Esse DPP, gente, deixar próximo plantão, às vezes a gente pega muito nas anotações de enfermagem, tá certo? Às vezes você pega lá as anotações, aí tem DPP. Significa que aquele procedimento você vai deixar para o próximo plantão, ou seja, para a pessoa que vem ali ficar no seu lugar, tá? Então, essas siglas você pode até utilizar, mas tenha cuidado, tenha cautela para que da forma que você expôs, não tenha um duplo sentido, certo? Então, vamos supor, se você está colocando logo no finalzinho esse DPP, vai entender que realmente é deixar para o próximo plantão. Mas se você coloca um DPP no começo, a pessoa vai imaginar, então deve ser descolamento prematuro da placenta, né? Nós temos o HIV, tá, gente? HIV significa hérnia inguinal bilateral. Ou pode significar também herniorrafia inguinal bilateral, tá certo? São duas coisas totalmente diferentes. É uma hérnia e herniorrafia já vai ser um procedimento cirúrgico, tá? Então, é totalmente diferente, porém, nós utilizamos a mesma sigla, tá certo? Olha aí outro exemplo que eu coloquei para vocês. O AA, tá? O AA, gente, ele tanto pode ser A ambiente, como pode ser abdômen agudo, tá? Olha aí, ó, duplo sentido. Então, escreve, que fica mais fácil de entender. Escreve a palavra por completo. Professora, mas se eu escrever a palavra por completa, não vai estar errado, não? Não. Todo mundo vai entender. As pessoas que utilizam sigla realmente para, digamos que, otimizar o tempo, né? Não ter tanto tempo ali escrevendo a palavra por completo, tá certo? Mas se você tiver tempo, escreve a palavra por completo para que não haja essa ambiguidade, certo? Nós temos o NR, que é não reagente ou não realizado, tá? Não reagente é quando, por exemplo, a gente faz um teste rápido e aí o resultado deu não reagente. Mas se a gente fizer um teste rápido também, colocar o NR, e aí, será que é não reagente ou é não realizado? Não é verdade? Então, vamos ter cuidado também com esse duplo sentido. Mais exemplos aí que eu coloquei para vocês, gente. A DPI, tá? A DPI, que é um procedimento de diálise peritoneal intermitente. E nós temos também doença inflamatória pélvica. Totalmente diferente. Tá, gente? Vocês tem alguém com áudio ligado? Gente, tem alguém com áudio ligado. Olha o seu, tá? Tá fazendo barulho. Pronto, obrigada. Vamos lá, então nós temos a DPI, que é diálise peritoneal intermitente, que é um procedimento de diálise, e já nós temos uma doença, que é a doença inflamatória pélvica, certo? Nós temos o DL, gente, que é drenagem linfática ou decúbito lateral, certo? São dois significados totalmente diferentes, certo? Mais exemplo aí para vocês sobre o HD, tá? O HD, gente, pode ser hemodiálise ou pode ser hipótese diagnósticas, tá? Então, vamos supor, se o profissional, né, vamos supor, o médico, ele ainda está pensando se realmente é aquela doença no paciente, ele pode colocar, por exemplo, HD e colocar apendicite. Um exemplo aí para vocês. HD, apendicite. Significa que ele está com hipótese diagnóstica de apendicite, porém ainda não foi confirmado, tá certo? Se ele colocar isso, dá até para entender, não é verdade? Mas se ele colocar apenas HD, você vai ficar na dúvida. Será que é hipótese diagnóstica? Mas ele não colocou nada. Então, provavelmente vai ser hemodiálise, tá bom? Nós temos também, gente, a PA, tá? Que tanto pode ser pressão arterial, como pode ser perímetro
abdominal. Porém, a gente consegue diferenciar. Por quê? Porque a pressão arterial, quando a gente vai colocar ali no prontuário do paciente, a gente coloca como 120 por 80, 114 por 70, e a gente utiliza mmHg, né? Que no caso é a medida que nós utilizamos para identificar a pressão arterial. Já quando a gente coloca o perímetro abdominal do paciente, vai estar em centímetros. Então, a gente consegue diferenciar se essa PA vem de uma pressão arterial ou se essa PA vem de um perímetro abdominal, tá certo? Ok, meus amores, deixa eu dar uma olhadinha agora no que vocês estão perguntando, para mim estar respondendo vocês. Vamos para as dúvidas. Vamos lá, deixa eu responder vocês, tá? Vamos lá para as perguntinhas, gente. A Luara tá dizendo, vamos terminar esse semestre e não vamos ter a última aula de despedida. Não é, minha gente? Triste, né? Só por causa desse coronga, velho. Vamos ver aqui. Professora, só me diz o restante do DPI, que eu estava até anotando, aí anotei só a primeira. Pronto, deixa eu voltar aqui para você, tá? Aí, ó. Anote aí. Peraí. Deixa eu compartilhar aqui, que eu não tô compartilhando, né? Só um minuto. Só para você anotar bem rapidinho, tá? Vai lá, anote. Mais alguém, gente, quer que volte alguma coisa? Só para vocês anotarem. Pronto, eu bati o print, viu? Que eu vou procurar. Tá ótimo. Show. Vamos lá, o Matheus está perguntando, Andressa, para quem vai se formar e logo em seguida trabalhar em um hospital, ambulância, laboratório e etc. E esquece de um termo técnico, por conta que formou recentemente. É coerente perguntar a um colega de profissão? Com certeza, tá, gente? Perguntem. Não coloquem termos técnicos errados, ou então não coloquem realmente de forma que não seja tão legal, tá? Por exemplo, versão normal. Não, tá, gente? É normotenso, tá? A gente tem que utilizar os termos técnicos. Então, você pode, sim, perguntar a um colega de profissão, tá? Isso não é feio, gente. Feio é você escrever errado, tá bom? Então, podem perguntar, fiquem à vontade. Inclusive, vocês vão ver que muitas pessoas ajudam bastante aí quando a gente é recém-formado, né? Porque, inclusive, gente, eu já passei por isso, tá? Então, eu sei bem o que é esse aperreio que a gente passa logo nos primeiros dias de adaptação, gente. Isso é super normal. Não ache que é apenas você que está passando por isso, certo? Todas as pessoas realmente no começo têm uma dificuldade imensa, mas depois, ó, já vai se acostumando, tá bom? Deixa eu ver, Rodaica respondendo, Raquel, Vanessa, Vivi, Elba, Ronald, muito bem, tá? Ótimo, tô vendo aqui todo mundo que tá participando, viu? Show, Socorro, Luara. Olha aí, todo mundo participando, muito bem, tá, gente? Vou já anotar o nomezinho de vocês. Deixa eu ver aqui o resto das Professora, só me recorda como é o que a gente fala assim, paciente que anda, é o que é deambulando. Deambulando, tá? Isso, tá certo? Pronto, Vanessa disse, negligência é a falta de cuidado, imperícia é a falta de habilidade e prudência é a ação que não foi pensado. Menina, essa Vanessa tá muito... Eita, lembraram mesmo, a Eduarda também, ó, muito bem, tá? Arrasaram, meninas. Deixa eu ver o Matheus. No caso de um paciente recusar a medicação, para ficar mais comprovado que o mesmo recusou, podemos pedir a assinatura da família ou de um paciente para ficar registrado? Assim, gente, normalmente nós não pedimos, tá? Porque digamos que é algo chato para o paciente e para a família. Então, como eu falei para vocês, quando você escreve, você tem todo o respaldo do mundo,
tá certo? Você escrevendo, você afirmando, colocando lá o seu carimbozinho, já era. Não precisa de assinatura de paciente, não precisa de assinatura de familiar. Tá certo, Matheus? Então, não há necessidade de realmente você pedir a assinatura porque é constrangedor, tá? O paciente ele tem total autoridade de recusar a medicação. Vamos lá, ele está perguntando qual é o número do consumidor, você pode me informar? Assim, gente, referente ao número do consumidor, não tem, tá? O que é que acontece? Normalmente, a gente indica que essa pessoa ela procure o serviço social, tá? E no serviço social, ele consegue ter acesso a todas essas informações que realmente está prejudicando ele em um atendimento hospitalar, tá? Então, essa pessoa normalmente é encaminhada para o serviço social. Vamos lá, agora está dizendo, mesmo que seja pai ou mãe, um exemplo, um filho não pode ver dos pais, se ele for menor de idade, pode, tá? Vamos supor, uma mãe tem um filho de 15 anos. Ela pode? Pode, ele é menor de idade. Mas, por exemplo, se for maior de idade, precisa ter autorização desses pais, ou então desse filho, para poder ter acesso ao prontuário, tá certo? Então, vamos supor, tem muitas pessoas, gente, que não querem mostrar o diagnóstico, que escondem o diagnóstico, né? Então, assim, se ele não quiser mostrar para a família, é a autoridade dele. Ele pode querer não mostrar, tá certo, Luara? Vamos lá, eu vou estar dizendo, professora, se o paciente na internação descobre uma doença e não quer que a família saiba, a equipe tem que esconder a doença da família? Tem, tá? Tem sim, tá, gente? Inclusive, muito bem, tá, Elba, por ter falado. Gente, referente aí a esconder, você não pode esconder do paciente, mas da família, você pode. E aí, o que é que você faz? Você vai dizer, não, ele não tá com nada, não, ele não tá com nenhuma doença, não. Não, você não pode mentir. O que é que você faz? Olha, eu não posso estar falando porque eu tenho sigilo profissional. Eu só posso te falar caso o paciente autorize. Ele autorizando, eu lhe conto tudo o que está acontecendo nos cuidados dele. Porém, se esse paciente não autorizar... Eita, pera ainda, viu? Coronga. Fala, minha Nossa Senhora. Chega, menino. Cadê o Ronald para falar? Coronga. Oi, meu amor. Pode não, a tia tá dando aula, viu? Meu sobrinho, minha gente. Ai, chega. Pronto. Então, você só pode prestar essas informações caso o paciente autorize que a família veja. Senão, ele tem total autoridade de esconder, tá? E aí, você não vai mentir. Você simplesmente diz que você tem um sigilo profissional e não pode prestar nenhum tipo de informação sobre esse paciente, certo? Ai. Vamos lá. E o Caroline? E o Caroline, eu tenho que aprender a falar teu nome, viu? Direito. Depois me manda o áudio, porque eu falo teu nome direto e eu não sei se eu tô falando certo. Viu? Vamos lá. Infelizmente, se ele não quiser que a família saiba, profissionais não vai poder disponibilizar a família. Isso, exatamente, tá? Não pode disponibilizar. Rodaica, por isso mudou para a AVE, não, para não confundir. Isso, exatamente, Rodaica. Teve uma mudança, né? Hoje a gente não chama mais de AVC, a gente chama de AVE, tá? Que é encefálico. Em vez de ser cerebral, vai ser encefálico, tá? Aí ele está falando, é como se cada caso do paciente usa a sigla correta, né? Isso, vamos lá. Raquel, na área da saúde ainda existem muitos vícios de enfermagem ultrapassado. Isso, Raquel, muitos, tá? Nos estágios percebi isso, exatamente. Vanessa, mas se não souber as siglas, o que faz? Escreve a palavra completa, tá? Jamais, quando você escreve... Quando você escreve a palavra... Minha gente, hoje eu tô enrolando que só minha língua, viu? Então, quando você escreve a palavra completa, gente, jamais vai estar errada, tá certo? Todo mundo vai entender o que você falou e não vai ficar feio, tá bom? Pode sim, Vanessa, pode escrever a palavra completa em vez de abreviar. Pode sim, fica à vontade. Inclusive, é até melhor, viu?
Aí ele está dizendo, aprendi muitas siglas, eu não sabia o que era paciente deambulando. No caso deambulando, Elis, é termo técnico, tá? Não é sigla. Sigla é quando a gente abrevia. Por exemplo, SSVV são os sinais vitais, é uma abreviação, tá? Termo técnico é, por exemplo, deambulando. A gente sabe que deambulando vai ser andando. Por exemplo, normotenso. Vai ser o quê? Alguém sabe? Alguém lembra o que é normotenso? Hein? Quem é que lembra aí o que é normotenso? Pressão normal, tá, gente? Dentro dos parâmetros de normalidade, certo? Afebril, quem é que lembra? É um termo técnico. Sem febre, viu, meu povo? Vocês têm que aprender muito esse termo técnico. Inclusive, eu acho que a Tarsila até já passou para vocês, né? Para quem entrou aí antes, a Tarsila já tinha passado um manualzinho para vocês fazerem de termo técnico, não foi? Vamos lá, o Ronald. Prof, quando o paciente está acamado e não consegue se comunicar para autorização de deixar ver o prontuário, como se faz para a família ter acesso? No caso desse paciente, ele esteja acamado e ele não consiga falar e a família pedir, gente, realmente a gente pode, digamos que, dar o acesso a essa família, porque a família muitas vezes quer saber o que está acontecendo com o paciente, né? Então, se ele não tem um respaldo, se ele não tem realmente uma fala, nesses casos nós abrimos uma exceção, tá? Ana Paula está dizendo, essa aula vai ser em PDF? Isso, exatamente, porque assim, Ana Paula, eu peguei essa aula do Corém, tá? Para que vocês não digam, mas é o que a professora está dando. Não, isso aqui é o que realmente acontece na nossa vida, tá? Então, nada melhor do que colocar justamente do Corém, por isso que tá em PDF, eu nem mudei nada, só peguei lá o material que a Ana Paula disponibilizou. Vamos lá, Eli, já fiz uma prova sobre imperícia, imprudência e negligência no UFVEST. Isso, gente, cai muito em concurso, viu? A Socorro tá dizendo, eu tenho medo de fazer alguma pergunta e achar que tirei do Google. Socorro, mulher, pode fazer, mulher, fica à vontade, viu? Eu gosto quem pergunta. Não é para ficar calada, não. A Ana Paula, então, no caso do paciente recusar a medicação e ele vier a ter a piora, somente a nossa anotação é suficiente? Sim, tá, Ana Paula? Já é o suficiente. Ele tem total liberdade de recusar, tá certo? Quer dizendo, mulher, botar máscara. As Maria, meu povo, dando aula pra você ter que ficar de máscara, Vamos lá, o Matheus dizendo, professora, sei que não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas fiquei com uma dúvida na aula de soro. Soro fisiológico sem ser injetável, esse que fazemos a limpeza mesmo, ele vai servir para combater infecções e inflamações? Vamos lá. O soro fisiológico, gente, ele quando não é utilizado realmente ali na veia, né, injetável no caso do paciente, nós podemos utilizar ele para cicatrização da ferida, tá certo? E o que é que acontece? Quando a gente sempre promove aquele meio limpo, né, de uma ferida, no caso de um curativo que a gente realiza, quando a gente deixa tudo limpinho, automaticamente a gente já está combatendo uma infecção, uma inflamação, não é verdade? Porque a infecção, ela se dá por aquele ambiente, né, sujo, certo? Então, se você faz uma limpeza com soro fisiológico, automaticamente você está combatendo aquela infecção, tá certo? Então, por isso que a gente sempre tem que manter ali a ferida limpinha, certo? Vamos lá, Raquel. No caso do paciente inconsciente, quem resguarda as informações do prontuário dele é o acompanhante? Sim, tá, Raquel? Exatamente. Aí ele tem direito porque ele está inconsciente. Aí aquela pessoa da família, ela pode ter acesso, tá? Tá certo. Pois é, Vivi, ela passou muito, então já era para você estar mais afiado, viu? Vamos lá, ele está dizendo, professora, eu fui fazer o prontuário no hospital infantil, usei todas as siglas de formas do termo, as técnicas, me apareceu não gostar porque preenchi tudo e ainda assinei, porque quem estava oferecendo e preparando a medicação era eu. Vamos lá, gente, isso depende muito do hospital, tá? Quando a gente
está estagiando, o que é que acontece? Tem hospital que dá aí total privacidade de nós profissionais, né, estagiários, e nós profissionais que somos ali o preceptor de vocês, realmente ir lá e assinar. Não foi vocês que realizaram? Então, vocês que têm que assinar, tá certo? Porém, já tem alguns que acham ruim. Por quê? Porque isso significa, digamos, que o profissional não está fazendo o seu trabalho, né? Então, quando eles não assinam, e aí eles ficam com aquele sentimento, ai, vão achar que eu não fiz, então eu que tenho que assinar. Porém, gente, o correto é que vocês assinem. Não foi vocês que administraram a medicação, que prepararam e administraram? Então, você que tem que assinar, certo? Vamos lá, Rebeca, mas se o paciente precisa de uma medicação que tem que ser comprada, como faz para pedir para a família? Porque dando o nome da medicação, a família vai saber qual a doença e o paciente não quer dizer qual a doença. Vamos lá, nesse caso, realmente há necessidade que a família compre, tá? Se tiver faltando no hospital, a gente não pode fazer muita coisa. Então, você vai e fala para o paciente, olha, aqui na unidade, no hospital, está faltando tal medicação. E aí, eu quero saber de você. Você quer que eu peça para a família comprar a sua medicação? Você vai pedir para alguém, porque às vezes ele confia numa pessoa que não seja da família. E aí, ele liga para a pessoa e pede para a pessoa trazer, tá certo? Então, você presta essa informação para o paciente e ele resolve se quer ou não comprar a medicação, tá certo? Entendeu, Rebeca? Show, a Vivi tá falando de diurese, dispneia e por aí vai. Exatamente, Vivi, são muitos, né? Matheus tá falando, ok, soro fisiológico é um deus material, serve para tudo. É sim, tá? Muito utilizado aí, realmente, o nosso aliado, tá? Aí ele está dizendo, o melhor local para estágio, para quem quer realmente aprender, pegue o hospital infantil. Muitas medicações para preparar e oferecer, amei. É verdade, tá? Inclusive, eu já fui até preceptora de lá, né? Luara aí estava comigo lá no hospital infantil. Vai lembrar, realmente é muita coisa. A gente mal parava, né? Só na hora do almoço, a gente dava uma paradinha, mas depois já voltava tudo. É muita medicação e a gente pegava tudo, né? Lá eles deixam bem à vontade. Show, gente. Mas alguém tem alguma pergunta? A Luara tá dizendo não só lá, mas em todos os estados. A Luara passou a maioria dos estados tudo comigo, né, Luara? Eu tive uma perseguição aí com a Luara. Ficou comigo quase em todos. A Andressa tá dizendo no Gonzaguinha do José Walter também. É verdade, eles deixam muito à vontade mesmo. Pacatuba, sim, tá? Não peguei a Raquel, não foi ainda. Não peguei tu não, né, Raquel, nos estágios? Pegou, não. Ah, quero pegar, viu? A Vanessa dizendo, professora, tem alguma notícia de quando deve voltar aos estágios? Vanessa, referente aos estágios, a gente ainda não tem nenhuma notícia. Não marcaram nenhuma reunião, tá? Porque a gente precisa de uma reunião do Conselho de Educação para realmente expor os estágios de vocês. Mas não se preocupem que assim que a gente tiver alguma notícia, nós passamos para vocês, tá certo? Eu sei que vocês estão super ansiosos, né, para terminar logo. Inclusive, tem algumas pessoas que está faltando só o estágio para poder encerrar, né? Então, eu sei que vocês devem estar super angustiados, né, louco por esse estágio, mas tá pertinho, tá, gente? Vamos ter fé que logo, logo vamos voltar aí para os estágios, tá certo? Andressa, e quem tá faltando só os estágios, as horas? Como é que o Zeca vai fazer, tu sabe? Pronto, referente a essas horas, gente, eu não sei, tá? Essas horas realmente eu deixei com o Zeca, e aí ele até falando, isso quer me ajudar? Aí eu disse, não, Zeca, fica aí contigo, porque ele é que realmente tem a cabeça aí de fazer essa parte de horas, porque não é comigo não, tá? E aí, quem tem alguma dúvida referente a horas, a quando vai se informar, é ele que tem acesso a todas essas informações, tá? Queria muito estar passando essas informações para vocês, mas não dá não, viu, minha gente? Não dá não, que eu não tenho cabeça para isso, não. Certo? Então, meus amores, vamos fazer assim. Oi, fala. Tipo assim, tipo, no nosso caso, né? A gente começa a trabalhar em um hospital, por mais que a gente seja novato, ou seja o primeiro emprego, ou seja novato no estabelecimento lá.
assim, para a gente pegar a rotina, aí sempre vai ter, tipo assim, pelo menos para pegar a rotina, existe isso, né? Aí a gente vai ter o auxílio dos nossos colegas. Isso. Ou eles auxiliam se quiser. Pronto, eles dão auxílio, tá, gente? Vocês vão ver que depende muito da equipe, tá? Tem equipe que é maravilhosa, que abraça assim você, só falta pegar na sua mão e te ajudar a fazer os procedimentos. Mas tem equipe que realmente é desunida. E às vezes chega um novato e ele já fica com aquela cara, né? Assim, achando ruim, que tomou o lugar de uma colega deles, né? Então, isso vai depender muito de equipe. Porém, vocês vão ter um tempo para pegar rotina, né? Que você vai lá no hospital, fica uma semana, às vezes, trabalhando ali para pegar rotina, tá? Isso é muito triste, gente, porque isso depende muito da equipe. Tem equipes, como eu falei para vocês, são maravilhosas, que vai te ajudar em tudo. Mas tem equipe, gente, que é desunida, tá? Então, eu também não vou mentir para vocês falando que é tudo mil maravilhas, porque não é, tá? Então, isso vai depender muito da equipe, da sua forma que você vai manusear, tá, gente? Você também precisa ter interesse. Não, tem pessoas que realmente chegam no local para trabalhar e fica todo fechado, se achando a bichona. Ai, não, eu sei realizar e blá, 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 eu sei fazer tal procedimento. Não adianta. Tenham humildade, tá certo? Perguntem, conversem. Ai, mulher, eu não sei disso aqui, não, me explica, por favor. Né? Ou então pede um técnico ali, que às vezes os homens, gente, às vezes eles têm mais paciência do que as mulheres, tá? Então, se tiver um técnico homem, peçam para eles, que às vezes eles têm mais paciência, tá? Então, isso vai depender muito do seu desempenho, da sua vontade de aprender, da sua comunicação com essas pessoas novas, tá certo? Então, a dica que eu dou, não chegue de cara feia, não chegue se achando a bichona. Seja humilde, chegue com humildade. Mulher, me ajuda aqui, que hoje é meu primeiro dia, né? Chega desse jeito, minha gente, desse jeito. Eu preciso da tua ajuda, mulher. Me ajuda aqui. Aí tu vai e leva um chocolate para essa pessoa. Eu sempre faço isso, minha gente. Às vezes eu chego em um local chato e aí eu já vou com um pacote de chocolate dentro dos meus bolsos. Aí quando eu vejo que a equipe é chata, aí eu já vou dando um chocolatezinho para cada um, né? Peraí, né? Aí ele já abre o sorriso logo no rosto. Quem é que não gosta de ganhar um chocolate? E aí ele já começa a abrir logo a gargalhada, já dá logo um sorriso, né? E aí ela assim, bicho, essa daí é legal, né? Ela parece ser legal, então eu vou ajudar ela. Então sejam assim, minha gente. Sejam despachados, sejam desenrolados. Tá certo? Show, gente. Então, vamos fazer assim. Agora eu vou dar um intervalozinho para vocês de 20 minutos, certo? E aí, logo depois, a gente retorna para dar continuidade à nossa aula, tá? Então, voltamos já.